atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 12, de 2023. Participarão eu, Valmir Lima, André Reis, Benedito Marques e Gilberto Silva, nos trabalhos técnicos. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Causa e Efeito, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, capítulo 6º, da Vida Espírita, item 8º, Recordação da Existência Corpórea, questões 319 a 322. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 77, intitulada Pai Nosso. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora, em o nosso editorial, o tema é Causa e Efeito, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná.
Embora muitos de nós não entendamos o funcionamento das leis de Deus, elas se manifestam a cada instante da vida, como mensageiras da justiça e do amor divinos. Paulo e sua esposa estavam atravessando uma avenida de grande movimento na cidade de São Paulo, quando perceberam, no outro lado da rua, 2 rapazes que também os olhavam. O marido pressentiu que seriam assaltados e disse à esposa para cuidar melhor da bolsa que levava a tiracolo. Como não tinham mais como desviar o caminho, foram em frente, com os corações sobressaltados. Quando se aproximaram mais, um dos rapazes se adiantou, acenando, gritou: "Olá, Dr. Paulo, como vai o senhor?" Paulo, sem saber ao certo quem era, cumprimentou-o, trocou algumas palavras e foi em frente, aliviado por não ter ocorrido o assalto que ele pressentira. Passadas 2 semanas, Paulo foi para a cidade do interior, onde residira por muitos anos, a fim de rever familiares e amigos. Na oportunidade, aproveitou para visitar uma família que dele recebia auxílio continuado há anos. A mãe da família disse-lhe, para sua surpresa: "O senhor sabia que quase foi assaltado recentemente em São Paulo?" E ele respondeu: "Mas como a senhora sabe disso?" E ela continuou: "Na verdade, eu soube pelo meu filho, o mais velho, que o senhor conheceu ainda rapazinho, mas que há anos vive sozinho por aí, por opção. Ele enveredou pelos descaminhos da vida. Esteve aqui dia desses e comentou que encontrou o senhor numa rua. Disse que estava com um amigo e juntos preparavam-se para assaltar alguém, quando o reconheceu, bem como sua esposa. Lembrou-se de todas as vezes que o senhor e Dona Estela vêm aqui, em casa, e há quanto já nos ajudaram nesses anos todos." Rapidamente, ele se antecipou ao amigo, gritando o seu nome e vindo em sua direção, para criar obstáculo ao outro comparsa e demonstrar que o senhor não podia ser assaltado, pois era conhecido. Graças a Deus, ele não cometeu nenhum desatino com o senhor. "Graças a Deus", respondeu Paulo, e ficou a pensar nas coincidências da vida. Nesse caso, uma coincidência feliz. Essa história demonstra que quem semeia o bem há de colher o bem, diante da lei de amor e justiça, que é a lei de Deus. Causa e efeito. Paulo causou o bem a alguém, e o efeito foi se beneficiar do resultado desse bem distribuído em nome do auxílio ao próximo. Pensando em lei de causa e efeito, ou também conhecida como lei de retorno, podemos procurar entender algumas questões da vida. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, talvez o tenhamos de volta, na feição de esposo despótico ou de filho problema, para sorvermos juntos o cálice da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, possivelmente reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, atendendo-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústias, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Assim, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que encontramos na família ou na atividade profissional
podem ser forças do passado a nos pedir mais amplas afirmações de trabalho e dedicação ao bem. Tenhamos sempre em mente que todos os delitos que cometemos não desaparecerão no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. Assim sendo, diante de toda dificuldade e de toda prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos aos que partilham conosco as experiências e oremos pelos que nos perseguem, desculpando todos aqueles que nos injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. Dessa forma, sejam quais forem os obstáculos, lutemos por superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigo ouvinte, agora vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 12 do ano de 2023. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita. O item é o 8º, Lembrança da Existência Corpórea. E hoje trataremos das questões 319 até a questão 322. Daremos início, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na questão 319, questionando o seguinte: questionamento este feito por Allan Kardec aos espíritos da codificação. Kardec questiona: desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Benê. Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente seu estado à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Valmir, esta questão se liga diretamente ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a perturbação espiritual. Kardec pergunta à espiritualidade amiga: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Quando os bons espíritos então responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Perturbação essa provocada pela impressão da vida material, caso sua consciência ainda não esteja pura. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. A duração dessa perturbação se dará de acordo com o grau de elevação ou purificação. O tempo que dura a perturbação, que se segue à morte, é muito variável.
Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Mas esse tempo pode ser amenizado de acordo com o conhecimento do Espiritismo, que influi sobre o seu entendimento e compreensão na situação do desencarne, sem, no entanto, superar a primazia da prática do bem e a consciência pura que exercem maior influência. A seguir ao desencarne, a pessoa reconhece então esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam-se a ver logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhes interessam. Agora, nós entraremos num novo subitem, que seria o item 9, que é a comemoração dos mortos, que está mais relacionado com os funerais. A questão é a 320, que será endereçada ao companheiro André Reis. André, Kardec questiona: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? E respondem os espíritos que auxiliaram na codificação: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, claro que gostamos de ser lembrados, né? Nos faz bem, tanto que nós sabemos do poder da prece, né? Da lembrança com afeto, com carinho, né? Essa lembrança, quando, como na resposta, né? Se o espírito ainda não se identificou no plano espiritual, não entendeu que as suas opções poderiam ser diferentes e não adianta ele ficar, né, nessa situação infeliz, que ele não vai reverter isso, as nossas orações, os nossos pensamentos o alcançam, trazendo um refrigério, né, como ele diz aqui, um alívio, né, auxiliam, porque ele vai falar, poxa, mesmo eu tendo errado tanto, alguém se lembra de mim, alguém pensa em mim, né, traz um certo conforto, vamos dizer assim, né, que alguém lembra de mim, poxa, né? Porque esquecimento é muito triste, né? Então, sim, claro, tudo vai depender do estágio evolutivo de cada espírito, né? Tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, o espírito de maior envergadura vai sentir a saudade, sim, e vai estar naquela expectativa. Será que aquele meu querido que está encarnado despertou para a sua realidade espiritual? Será que ele pegou no tranco, né? Está trabalhando para a sua evolução? Como é que ele está se desenvolvendo na sua trajetória evolutiva? Então, claro, nós pensamos uns nos outros, né? Por isso estamos todos aqui vivendo em sociedade, dentro dessa humanidade terrena. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros nessa questão do desenvolvimento e do progresso do planeta. Nós todos contribuímos. Engrenagens pequenas, sim, mas sem elas a máquina não funciona, né? Uma arruelinha, por menor que seja lá, vai descambar as engrenagens e vai quebrar tudo. Então, todos nós, né, temos essas condições e temos aqueles que são responsáveis por nós, por nossas famílias, por uma categoria, por uma classe de espíritos, né, que ficam nessa expectativa.
E quando nós lembramos, né, poxa, eu tenho um anjo de guardião, né, um anjo da guarda, poxa, eu tenho um amigo espiritual, preciso lembrar dele, ele fica agradecido, que fala, poxa, então algo está ficando, né, a semente, algum momento está dando aí o seu desenvolvimento. Então, sim, né, nós gostamos de ser lembrados, sim, né, de uma forma positiva, alegre, feliz, e isso nos traz satisfação, tanto nesse momento encarnado, quanto quando estivermos desencarnados. É uma felicidade para ambos os lados, assim eu entendo. Muito bem, a resposta que nos faz observar como ela é oposta ao materialismo, né? A ideia do nada. Como muitos chegam a dizer, morreu, acabou, né? Então nós vemos que não há nada findado, a vida continua e somos sim sensíveis às lembranças, né? E como somos sensíveis? Tanto quanto somos sensíveis às lembranças dos nossos entes queridos, como também estaremos, de certa forma, fazendo um processo de introspecção, né? Dos nossos atos, analisando nossas posturas, e seremos felizes ou infelizes pela forma como conduzimos a vida, né? É como a questão da lei de acordo com as escolhas. Perfeitamente, é como a história da causa e efeito, né? Que lemos no editorial. Então, todo efeito há de ter uma causa, e toda causa há de ter um efeito, inevitavelmente. Né? E mesmo que não venhamos a crer, a lei divina não se altera pelo fato de crermos ou não. As coisas são e pronto. Como elas são. Exatamente. Bom, faremos uma breve pausa e já retornaremos para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Estamos então retornando para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Agora faremos as questões 321, 321A, 321B e no finalzinho a 322. A 321, Kardec questiona o seguinte: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Benê. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Na verdade, acreditamos que o Dia dos Mortos foi definido para que os familiares e amigos daqueles que deixaram sua existência na terra pudessem fazer as suas homenagens e orações em dia especial. Porém, os espíritos nada veem de especial, pois para eles a recordação e os pensamentos podem ser feitos a qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Basta serem lembrados com amor, com carinho por seus familiares e amigos e estarão atentos ao nosso chamado. Desta forma, não há nenhum tipo de preparação especial no Dia dos Mortos por parte deles. Porém, eles percebem todo o cuidado de seus próximos com o túmulo onde foram despojados os seus corpos materiais, retribuindo com seu concurso ao local, emanando então vibrações positivas, salutares, àqueles que lhes são caros, sem vínculo com as multidões que ali se reúnem nessa data. Faremos agora a questão 321A, que é um complemento da 321. Questiona Kardec: esse é, para eles, um dia de reunião junto às sepulturas? Reúne-se maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam, disse a espiritualidade. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. O fato de haver verdadeiras multidões de pessoas que buscam homenagear e recordar aqueles que já não se encontram neste plano material não interfere ou influencia os espíritos a virem aos locais onde se fazem essas homenagens, e sim o chamado daqueles com quem havia convivência, sentimentos e amor quando aqui estavam. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. A prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Agora a nossa 321B. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? A espiritualidade nos responde que seriam vistos sob a imagem ou forma que tinham em vida. Quando retornam ao plano espiritual, os espíritos guardam em seu perispírito a forma com que cumpriu a derradeira etapa terrena, ou seja, com as feições físicas da última reencarnação. Até que o processo de purificação dos espíritos atinja grau elevado e específico, quando os espíritos começam a fazer uso de sentidos, sensações e sentimentos que ainda não conhecemos. Eles ainda reentrarão no plano espiritual com a última configuração terrena que deixou, para que sejam imediatamente reconhecidos e possam interagir com seus familiares e amigos, mas não todos, pois haverá sempre uma escolha por interesse do próprio espírito. Agradecemos os comentários do companheiro Benedito Marques e vamos agora à questão de número 322, que será endereçada ao companheiro André Reis. Assim questiona Allan Kardec: os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem, apesar disso, e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo se lembrar deles? André. Respondem os espíritos da codificação: que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. É claro que pela resposta eu entendo que o espírito que nos trouxe essa versão, essa resposta, é de uma envergadura que ele tem a possibilidade de não necessitar mais, o seu retorno ao nosso planeta. Nós teríamos uma atitude, acredito eu, diferente, por ainda sermos espíritos imperfeitos, eivados de vícios, com orgulho e egoísmo ainda muito presente, muito marcado. Então, provavelmente, nós nos sentiríamos tristes, por não sermos nem lembrados. Nós ainda temos essas, entre aspas, necessidades. Mas um espírito da envergadura do espírito verdade, ele não tem mais essa necessidade, de estar sendo lembrado. Mas se for, claro que ele vai ficar feliz, contente com a lembrança. Então, e depende também que tipo de lembrança, porque muitas vezes
aquele que foi esquecido está em melhor condições do que o que está aqui encarnado, que esqueceu dele, né? Nós não sabemos o estágio evolutivo que cada um de nós se encontra e o que nós construímos para estar aqui ou acolá, né? Em tal ou qual situação. Então, a grande questão aqui vai importar justamente se o trabalho dele foi bem realizado, sempre será lembrado, né? Das suas boas ações, boas atitudes. Vamos observar o nosso modelo, exemplo e guia, né? Jesus. Cadê todos os guerreiros, os grandes reis, os triunfadores, né, dos bens materiais? Nós nem sequer lembramos. Citem todos os imperadores de Roma, todos os grandes conquistadores, né? Quem ficou? Né? Jesus, aquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, né? Então, ele é a nossa lembrança por todo o bem que ele distribuiu, né? Por todas as ações que ele dedicou a todos os espíritos que estão sob a sua égide, né? Sob a sua guarda, sobre o seu olhar. Então, claro que dentro desta ideia, desse espírito de elevação que trouxe a resposta, pouco importa a lembrança do túmulo, se foi lá caiar o túmulo por fora, se foi trocar a plaquinha, se mandou limpar, se lembrou dele, porque o trabalho dele já está em outra esfera, já está em outro lugar, buscando a sua própria realização. Mas, né, nós devemos pensar que temos que ter em nós o sentimento de gratidão a tudo e a todos. Mesmo aquele ser que nos traz problemas, é uma forma de nos educar, de nos ensinar, de nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, a ver se aprendemos ou não, se tomamos verdadeiramente o melhor caminho, a melhor resposta, a melhor atuação. Então, a gratidão que nós devemos ter, né, não com simplesmente o outro que nos agride, nos ofende ou nos esquece, mas a gratidão pela lei divina, por esse processo de podermos nos conduzir e aprender com todos esses relacionamentos que nós temos durante a nossa jornada evolutiva. Então, o maior desgosto, acho que seria nesse sentido, né, dentro de todas as ações negativas que fizemos e sermos lembrados por isso. Mas sempre sendo lembrados com coração, com afeto, claro que nós vamos gostar, né? Mas se é uma lembrança meramente material, por divisão dos bens que deixamos, essa lembrança não vai nos fazer nenhum bem, não vai nos fazer nenhuma diferença, e é melhor a gente seguir, então, né, com as nossas vidas na espiritualidade e continuarmos trabalhando pelo bem de todos. Bom, está bem explicitado, né, que o que nos faz nos sentirmos atraídos são os valores do coração, né? A tumba mais enfeitada, menos enfeitada, caiada, esquecida e etc., pouca importância vai ter para o espírito. E ela vai ruir. Ela vai ruir. Da mesma forma que a outra simples. Exatamente. A matéria vai se transformar, queiramos ou não. Os relacionamentos, o amor, esse fica. Esse fica. Você me fez lembrar, né, eu sei que tem quase nada a ver com os nossos comentários, mas dizem que um crente no hinduísmo ou um crente numa religião oriental e um crente de uma religião ocidental, né? Então, diz que se encontraram no cemitério, um levou um potinho de arroz e o outro estava levando um ramalhete de flores. Aí, o que tinha uma fé, né, mais voltada para uma filosofia mais cristã, questionou o outro, né? Falou, mas quando é que você acha que
o seu ente querido aí falecido vai vir comer esse arroz? Ele falou assim, no momento que o seu vir cheirar a flor, né? Então tudo é uma questão de crença, né? O que você cultivou. Então, o sentimento aí é que vai nortear as relações. Aquele que levou o arroz, né, está levando os seus valores íntimos, o seu coração, a sua saudade, tanto quanto aquele que levou o ramalhete. Então, não será pelas flores, muito menos pelo arroz. Né? E às vezes aquele das flores nem gostava de flores. Positivo. Então, o que vale, o que prevalece é o amor. Agradecemos, então, nossos amigos ouvintes pela atenção dada ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso Momento Evangélico. O nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva e nós estamos na lição Pai Nosso. E esta lição está sob os registros de Mateus no capítulo 9, no capítulo 6, item 9, que é aquele capítulo que Jesus ensina os seus apóstolos e nós a orarmos. Então, o Espírito Emmanuel discorre de maneira profunda e bela sobre este tema, Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração de sublime luz. De início, o mestre lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir, para todos nós, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar com Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros no coração. Pai nosso,
disse Jesus para começar: Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do, entre aspas, eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Companheiro Benedito Marques, companheiro André Reis e aos nossos ouvintes. Como bem observa aqui Emmanuel, né, ele coloca que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Olha que interessante, que apesar do esforço objetivo que Emmanuel tem de buscar sintetizar, esclarecer a ideia, né, contida no Pai Nosso, ele primeiro coloca-se de maneira humilde, reconhecendo a dificuldade de compreender na grandeza tudo o que está incito, né, íntimo, dentro da lição dominical. Mas, acima de tudo, o que a gente observa aqui, companheiro André Benedito e companheiro Benedito, é que a lição do Pai Nosso, sem a devida associação com o Criador, de maneira elevada, e sem estendermos ao próximo os valores do coração, essa prece será algo vazio, algo sem sentido. É o que parece que mais se reafirma nessa questão. André, tem uma frase de Jesus, e depois vemos uma frase de Paulo, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Depois temos uma frase de Paulo que diz assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. No finalzinho aqui, parece-me que se não houver essa integração com o plano maior da vida, parece que tudo para nós seria letra morta, né? Porque nós não temos talvez os valores suficientes para compreender a extensão do ensino desse, não é mesmo? Nós ainda não sabemos exatamente o que é sermos parte desse todo, né? Nós ainda queremos esse Deus particular. Por isso que Pai Nosso, Pai do Universo, do nosso mundo, para nós entendermos que é um Pai de todos e que nós todos somos irmãos. Se nós não nos auxiliarmos, né, fraternalmente, nós não vamos construir essa morada de mais tranquilidade, de mais serenidade, de mais harmonia. Nós não vamos herdar isso, né? Não vai ter essa fileira, né? Essa fileira e alguém lá na frente, você vai para a direita, você para a esquerda, uma escolha, né, aleatória. Não, nós todos vamos construindo através do nosso esforço, dos nossos exemplos, das nossas lutas, esse novo mundo, dentro da nossa melhoria, dentro do nosso desenvolvimento. E aí, melhorando a individualidade, essa individualidade fazendo parte desse todo, o todo vai se melhorando, né? Mas nós ainda não temos essa compreensão que é o amor que nós devemos ter uns para com os outros, irmãos que somos em Deus. Por isso, Paulo já tinha esse entendimento, seguia estritamente os exemplos e os ensinos de Jesus, assim como Jesus de Deus, né? Tinha o pleno conhecimento das leis, do que deveria realizar, do que deveria fazer. Nós ainda não, nós ainda queremos um Jesus só para nós, um Paulo só para nós, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa estreita ótica, né, de espíritos imperfeitos. Isso é natural, mas nós precisamos ir alargando esse entendimento, tanto que toda vez, através da nossa evolução, que vamos ler ou que vamos fazer o Pai Nosso, ele vai soar para nós também diferente.
quanto mais vamos evoluindo dentro do entendimento moral e espiritual, nós vamos também chegando a essa ideia da grandeza das palavras de Jesus, dentro do que significa essa oração. Muito bem, obrigado, André Reis, pelas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigo ouvinte, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Agora vamos para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. O programa é o de número 12. O livro é Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Divaldo Franco questiona: estarão as casas espíritas preparadas para acompanhar o intenso progresso da sociedade em todos os sentidos? Viana de Carvalho responde: a lei de progresso funciona irrefragavelmente. O que hoje constitui dificuldade, perseverando-se nos objetivos elevados, amanhã torna-se factível, portanto, realidade. É certo que nem todas as casas espíritas estarão preparadas para atender ao surto de progresso que se desenvolve no mundo moderno. Não obstante, o estudo cuidadoso da codificação espírita oferece os recursos básicos para o atendimento das problemáticas humanas em todas as épocas, particularmente aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento intelecto-moral do ser. O que ora significa problema, logo mais se torna solução. Assim, as casas espíritas, sinceramente interessadas em servir, ir-se-ão equipando de servidores e de recursos doutrinários capazes de contribuir para o crescimento da criatura, em particular, e da sociedade. Bom, companheiro Benedito Marques e André Reis, interessante esse questionamento, né? Muito, muito interessante. Estarão as casas espíritas, né, preparadas para acompanhar o intenso progresso da sociedade em todos os sentidos? Olha que é muito profundo, porque nós vemos que a doutrina espírita prima pela razão, buscando sempre condições que nos permitem pensar bem sobre as questões. Não se deve fazer nada por improviso. Precisamos buscar a qualificação, sem perder a essência, né, do Evangelho, a essência da mensagem de Jesus. Companheiro Benedito, interessante, né? Porque a gente às vezes vê que o progresso está tão acelerado, a tecnologia tomando conta de tudo, a gente sabe que não é fácil introduzir toda essa estrutura sem perder o calor, né? Sem perder o sentido de recepcionar bem frente às necessidades
né, grandes, complicadas da psicologia humana, não é mesmo? Valmir, o cenário futuro que se apresenta para as casas espíritas pode até inspirar alguns cuidados especiais, haja vista as dificuldades, porque algumas dessas casas, né, principalmente as menos preparadas, vêm enfrentando na evolução dos tempos. A doutrina nos oferece recursos de análise, de aplicação de soluções para as diferentes situações humanas que são transitórias, a gente sabe. Ou seja, em todas as épocas. Mas será que será preciso mais do que apenas boa vontade e determinação física para tal? Pois a gente vai precisar também de disposição intelecto-moral para a abordagem dos comportamentos internos e externos da casa espírita, além de grande esforço e sabedoria dos atuais dirigentes ou dos líderes, né, da casa para atuarem numa sucessão diretiva. Porque estamos sujeitos a uma sucessão. Os dirigentes estão envelhecendo. Eu diria que boa parte, 70%, 80% das nossas casas hoje estão envelhecendo e rapidamente perdendo o contato e o vigor físico, né? É como numa corrida de bastão. Para quem vai participar de uma corrida de bastão, todos têm que estar exatamente dentro de uma mesma linha de preparo, dentro de uma resistência plausível, né? Que além de correr na mesma velocidade para que não se perca a oportunidade de passar o bastão, aquele que vem substituir, também tem que estar com o bastão bem recheado de conhecimento, de experiências para o novo gestor. E se a gente não prestar atenção nos sinais, nos ensinamentos que o próprio Evangelho vem nos trazendo a respeito disso, que é a observação dos preceitos morais, a observação dos ensinamentos para cada saída, ou seja, nós temos às vezes até, perante a visão de um atendimento mediúnico, muitas informações que vêm nos carregar novos esforços, que vêm nos trazer novos incentivos, uma motivação adicional para podermos seguir à frente. Então, quando a gente vê aquele texto que diz o que ora significa um problema, é realmente um problema, mas logo mais, possivelmente, vai se tornar uma solução. Nós não vamos ter problemas temporais, porque a doutrina é atemporal. Muito bem, Benedito, muito obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os amigos presentes para as suas considerações finais. Benedito. Valmir, eu quero agradecer, antes de mais nada, a Deus e a Jesus, seus emissários de luz, por estar participando mais uma vez nesta oportunidade de fazermos o nosso programa Verdade e Luz. Agradecer aos amigos que estão sempre muito considerados, que estão sempre nos fazendo observações preciosas para a gente ir evoluindo nessa divulgação.
ao nosso amigo Gilberto, que está lá segurando o tranco na parte técnica, né? E principalmente aos nossos patrocinadores e aos nossos ouvintes e espectadores, que se dispõem a dedicar um pouco do seu tempo para nos ouvir, fazer considerações e para levar essa nossa mensagem à frente. Muito obrigado a todos. André Reis. Nossa gratidão a Deus, aos amigos aqui do programa, que realizaram esse programa. Nossa gratidão ao caro amigo ouvinte, telespectador, pelo seu carinho, pela sua audiência, né, que possamos nos encontrar outras vezes em outros programas, que todos possam ter, né, se alegrado e, de alguma forma, possamos ter contribuído para o seu entendimento um pouquinho mais da doutrina espírita. Fiquem com Deus, até um próximo programa. E aproveitando então a oportunidade, também agradecemos e convidamos a todos para que ouçam o programa, a programação da Web Rádio Verdade e Luz, e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos nós e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.